A gente volta a falar sobre a decisão da Petrobras de reduzir o preço do gás de cozinha em 6% a partir de hoje. O valor do quilo vendido às distribuidoras passa de R$ 4,02 para R$ 3,78. Sobre essa redução, os impactos no bolso do consumidor, a gente conversa agora com o economista-chefe da Sara Invest, professor do INSPER, Alan Gani. Tudo bem, professor? Bem-vindo mais uma vez. Bom dia, obrigado, Tiago. Bom dia a todos que nos assistem. Bom dia, Amanda, Mota, Adriana. Obrigado. Bom, professor, a grande pergunta é, para o consumidor, o que vai representar isso? E o senhor acha que essas quedas devem continuar pelos próximos meses, aliviando os consumidores, não só no preço do gás, mas também dos combustíveis em geral? Olha, com certeza há uma redução para o consumidor, ele sente esse impacto, principalmente o consumidor de famílias mais pobres, né, que acabam consumindo o gás liquefeito de petróleo, o GLP, e a Petrobras ela segue uma política de equiparação de preços internacionais. Então, como o petróleo veio numa queda pontual, há um repasse para também a Petrobras, para os preços na refinaria da Petrobras, e esse preço chega menor para o consumidor. Se vai continuar daqui para frente ou não, é difícil a gente dizer por conta do mercado de petróleo. O conflito entre Rússia e Ucrânia tem se agravado e isso pode trazer algum tipo de problema na cotação do preço de petróleo e aí ocorrer um movimento inverso. Mas, por enquanto, tudo é o mais constante, a tendência é de queda. Professora, pergunta agora de Amanda Klein. Alan, bom dia. O mercado de petróleo, justamente isso que eu ia te perguntar, como o mercado de petróleo reagiu a esse recrudescimento do conflito, ou pelo menos essas ameaças do Putin, as respostas do Biden, do Conselho de Segurança, da ONU, de forma geral, como o mercado de petróleo reagiu ou não foi afetado e se há expectativa de alguma mudança, então, nesse horizonte de curto prazo, se de fato o conflito se agravar? Legal, Amanda. O que acontece? Por um lado, o mercado reagiu mal porque há uma previsão de maior risco, de problemas de oferta. Mas, assim, a Rússia ela já está fora do jogo, né? Ela já não é... Ela é uma grande produtora de petróleo, mas ela já saiu desse jogo internacional, desse comércio internacional na produção de petróleo. Mas é claro que o petróleo da Rússia acaba sendo exportado para outros países para chegar, e que não sofrem sanções, para chegar no Ocidente. Mas, por um lado, houve uma força onde puxou esse preço do petróleo para cima. Mas, por outro lado, o que contrabalançou, e essa alta não foi tão expressiva, foi exatamente o medo de uma recessão mundial e principalmente nos Estados Unidos, com a subida da taxa de juros por lá e o próprio comunicado do Banco Central americano, além de problemas na China, o mundo crescerá menos. Crescendo menos, demanda menos petróleo. Então, houve uma alta pontual, mas essa alta não foi tão intensa justamente porque do lado da demanda houve um arrefecimento por conta de problemas nos Estados Unidos e na China. Roberto Mota. Bom dia, professor. O PIB do Brasil está crescendo enquanto o mundo entra em recessão. A inflação brasileira está menor que a inflação americana e a inflação do Reino Unido. A Bolsa brasileira tem menor volatilidade do que a Bolsa dos Estados Unidos. E agora o preço do gás cai no Brasil, enquanto a Europa fica refém da Rússia para seus suprimentos de energia. Por que o cenário para o Brasil é bom enquanto o mundo está em crise? Legal, Mota. O Brasil ele vem fazendo uma lição de casa. Então, a gente tem uma recuperação econômica pós-pandemia, com processo de reabertura, principalmente no setor de serviços. A decisão do Banco Central de ter saído na frente no ajuste da inflação foi muito correta. Então, aumentou a taxa de juros sem nenhum populismo, enquanto o mundo ainda estava com taxas de juros próximas de zero. O Banco Central sai na frente, faz o ajuste de inflação e há também uma melhora nas contas públicas. Então, todo esse conjunto de fatores, uma melhora do lado fiscal, o ajuste de inflação, o Brasil acabou sendo beneficiado também no início da guerra por um choque de commodities, reformas do lado microeconômico. O investidor lá de fora, o empresário lá de fora, acabou olhando
para o Brasil com bons olhos. E o Brasil vive, como você bem colocou, um momento de descorrelação em relação ao mercado lá fora. Então, as revisões, tanto para a China, de PIB, são para baixo, para os Estados Unidos as revisões são para baixo, na zona do euro é tudo para baixo, e no Brasil revisa para cima. Veja que as previsões mais otimistas, Mota, para o crescimento brasileiro, elas giram em torno de 3,5%. E na China, a previsão do FMI é de 3,5%. Quer dizer, eu brinco que o Brasil poderá ter um crescimento de China. Mas é justamente por a gente não ter flertado este ano, né, com medidas mais populistas, que a gente acabou tendo essa melhora. E aí o investidor estrangeiro olha para o Brasil em relação aos demais países emergentes com bons olhos. O que era o Chile no passado, o Chile faz a lição de casa, hoje se tornou o Brasil. O Brasil hoje é esse país que acaba fazendo a lição de casa e atraindo investimentos para cá. Agora, professor, quem nos acompanha não entende direito, essa redução do gás depende totalmente de fatores externos ou o governo atual tem responsabilidade também pela diminuição? E a gente tem dois principais candidatos à eleição de presidente, um a favor da privatização da Petrobras, outro não. Qual é a opinião do senhor e essa privatização poderia interferir ou não na política de preços? Então, vamos lá. O governo teve responsabilidade, sim, na redução do preço, na medida em que ele reduziu o imposto. Então, os impostos federais, eles foram zerados e os impostos estaduais, o ICMS, ele também apresentou uma redução. Então, pelo lado do tributo, houve uma redução e que beneficiou o consumidor. Também, é claro, que pesa mais é a própria redução do preço do petróleo. Então, esses dois fatores, redução de imposto e redução do preço do petróleo lá na refinaria, impactou positivamente o consumidor. Agora, em relação à privatização, eu sou amplamente a favor. Por quê? Porque uma empresa, quando ela se torna privada, ela age com muito mais eficiência operacional, eficiência de custos, e isso acaba trazendo um reflexo positivo para o consumidor. Há também um problema hoje na Petrobras, em que quando o preço sobe, e a função da Petrobras é dar lucro. Então, quando o preço sobe, todo mundo reclama, a Petrobras deveria não ser uma empresa que gera lucro e distribuir os seus dividendos para a sociedade na forma de redução de preço. Aí, quando o preço cai, está vendo, está tendo interferência, e não está. Então, enfim, para não ter justamente esse conflito, né, essa percepção de conflito de interesses, não há um conflito de interesse, mas essa percepção de conflito de interesse, o melhor para a Petrobras seria a privatização. Empresas que foram privatizadas no passado, hoje elas entregam um serviço muito melhor para o consumidor, a preços menores, geram mais emprego para a sociedade, geram mais renda para a sociedade, inclusive mais arrecadação para o governo, porque essas empresas acabam se tornando mais lucrativas. A Petrobras, ela não é uma empresa privatizada, mas houve uma blindagem na Petrobras a partir de 2016, e essa blindagem continuou, que ela se tornou muito mais eficiente. E a privatização tornaria essa empresa ainda mais eficiente, com reflexos positivos para a sociedade. Professor do INSPER, Alan Gani, muito obrigado mais uma vez pela atenção, bom fim de semana, até a próxima. Eu que agradeço a todos, bom dia a todos os ouvintes.